Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 46 a 49. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Eis aqui que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Obrigado. Pode sentarem, amados. Quero nesta noite, usando esse texto sagrado, falar sobre o maior desafio missionário. Não existe outro que não tenha sido o da igreja, principalmente a primitiva, para desmembrar o mundo daquela época. E quero chamar sua atenção para os versículos 46, 47 e 48 e tentar passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero, amados, em primeiro lugar, o verso de número 46, que diz: em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Meus amados, os missionários aqui, Paulo e Barnabé, eles assumiram o desafio missionário para fazer missões e deixaram bem claro que o objetivo deles era, como diz aqui a palavra, pregar o Evangelho. E assim eles não perderam tempo, eles remiram o tempo. Os judeus, irmãos, por onde eles visitavam, não deram a mínima importância. Aliás, muito pelo contrário, ia para lá para tentar fazer algum tipo de obstáculo. Meus irmãos, a rejeição ao Evangelho não é de hoje não, é desde o início da igreja. E hoje a gente pode configurar dois tipos de perseguição. A perseguição, amados, da pregação da palavra, que nós já estamos vendo isso no Brasil, já não pode pregar ali, não pode pregar acolá, a gente já está vendo isso. Obstáculos à pregação da palavra de Deus, a prioridade da igreja. E a outra, irmãos, é o obstáculo, irmãos, para os pregadores, que eu diria os evangelistas, os que anunciam o reino de Deus de forma pessoal na igreja, e de uma maneira geral nós estamos tendo rejeição até dentro de casa, até para as pessoas se mobilizarem para pregar. Então eu quero falar um pouco sobre isso mais na frente. Em segundo, eu quero destacar o verso número 47. O verso 47 diz: eu te constituí para a luz dos gentios. Com a renúncia dos judeus, daquele povo que Jesus veio para o que era seu e eles não quiseram, João 1:11. Então a missão foi direcionada para os gentios, até mesmo gentios, né,
que estavam envolvidos com judeus de outros lugares que não era de Jerusalém, da Judéia, que era de mais distante. Amados, quando o missionário ele assume o viés, né, da missão, ele é constituído para fazer. Ele não é constituído para fazer o que ele quer, mas para fazer o que Deus quer na vida dele. É quando nós passamos a ser dominados completamente pelo Senhor. É Deus que direciona a vida do missionário. E eu quero falar um pouco mais sobre isso mais na frente, nesse verso 47. No verso de número 48 fala que os que creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nossa doutrina puramente, né, da soberania de Deus. Irmãos, não há como não crer na palavra de Deus quando Deus manda pregar. Não há como. Ele escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo faz a obra no coração da pessoa, depositando a fé. Então não há como o homem deixar de fazer aquilo. A palavra aqui é poderosa, como diz o hino aí, tem poder para salvar. É essa a mensagem que a igreja tem nas suas mãos. Ela precisa desincumbir desta tarefa de pregar o Evangelho, que todos possam ouvir aqui em Itapeva o Evangelho, todos. Muito bem, amados, então em primeiro lugar eu quero falar sobre o verso 46, que fosse pregada a palavra. Essa palavra ela precisa ser anunciada. A igreja não tem que ficar com ela guardada, até porque nós estamos aqui trazendo um plano de evangelho pessoal da nossa igreja baseado tudo na Bíblia, apenas para despertar e motivar os irmãos. E eu queria mostrar esse quadro mundial em que nós estamos inseridos dentro desse contexto. Meus irmãos, o mundo tem 6,9 bilhões de pessoas. E apenas, irmãos, 31% deste número todo, né, são de cristãos. Mas veja aí, cristãos, né? Cristãos de todas as naturezas, católicos, evangélicos, etc. Então, desses 6,9 bilhões de pessoas, quase 7 bilhões, apenas 31%, 2,2% de bilhões são cristãos. E vamos ver o quadro do Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos os evangélicos. Hoje os evangélicos estão figurando aqui, os católicos 51%, cristãos evangélicos 36%, e os demais. Você tem uma ideia, no Nordeste os evangélicos são apenas 5,5% de todos os evangélicos. Então, amados, uma defasagem muito grande. Esse é o nosso desafio, o desafio da igreja, irmãos. Os números, irmãos, dos cristãos em relação aos não cristãos nos remetem a tomar uma posição. Fomos comissionados, essa igreja é uma comissão, comissionada por Jesus para anunciar o seu reino. Então ela tem a missão, o desafio missionário de conquistar esta cidade. E nós, este país, nós brasileiros. E deixaria para vocês, irmãos, que nós estamos diante desse grande desafios e mais, meus amados, o desejo de Deus para a sua igreja é esse. Veja o que Barnabé e Paulo foram fazer. Em primeiro lugar, vamos pregar o Evangelho, pregar a palavra.
Essa é a prioridade da igreja e nós não entendemos isso, amados. Preste atenção na mensagem desta noite para o seu coração. A nossa igreja, irmãos, ela não pode mais perder tempo. Há uma responsabilidade grande para nós irmos aos lugares não alcançados. E os missionários amados da igreja primitiva, eles priorizaram a palavra. Nós devemos priorizar a palavra de Deus. Nós precisamos vasculhar Itapeva. Nós presbiterianos, vasculhar, mapear, fazer avanço missionário, seminário, trazer para a igreja, ir atrás deles. É missão de Deus, irmãos. Eu não estou aqui de forma fanática, nem porque gosto de evangelização, querendo marcar um ponto qualquer. É missão da igreja, irmãos, fazer isso. E ali os judeus atrapalhavam muito os irmãos da igreja primitiva, mas esses irmãos não estavam nem aí, e a igreja crescia de forma exuberante. Pela manhã eu falei aqui sobre a igreja primitiva, logo no começo, pouco tempo depois dos 3.000 lá de Pentecostes, veio depois 4.000 ali, onde Filipe estava, e a igreja crescia de uma forma extraordinária, que é assim para crescer mesmo a igreja. Irmãos, em nossos dias, não quero dizer que os crentes de hoje estão aí na inércia, no comodismo, uma vez salvo, salvo para sempre, e que não tem assumido o desafio de missões. Eu não quero dizer isso. Nós estamos trabalhando, não deixamos de trabalhar, e é importante que a gente faça isso, não é? Mas, irmãos, precisamos chamar a atenção da nossa igreja. No espiritual, amados, o crente afeito à pregação, gosta da pregação, tá bom. A pregação para os não crentes, para eles ouvirem a voz de Deus, e assim nós precisamos nos envolver, não só na pregação, na oração, e também levar o povo a ler a palavra de Deus, precisamos praticar cada dia mais, exercitar a fé que Deus colocou no nosso coração. Então precisamos fazer isso, é a missão da igreja. Pois em primeiro lugar, irmãos, é a prioridade da pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, o verso 47: eu te constituí para a luz dos gentios. Olha aí o que Deus fez com a grande comissão, com a igreja presbiteriana. Olha o que Deus fez conosco, nos constituir em luz. Nós precisamos espargir essa luz, fazer ela brilhar, cumprir o desiderato que Deus colocou no nosso coração. Nós precisamos fazer isso. Precisamos estar bem conosco, bem com Deus, precisamos estar bem com a igreja, precisamos estar bem de uma forma geral, fazendo a vontade de Deus. É assim que a gente deve fazer. E, amados, não há como não fazer missões, não há como. Precisamos alcançar os pecadores. E quando o chamado de Deus, irmãos, é claro na vida do crente, ele passa a ser um instrumento de Deus para a pregação, para anunciar as boas novas. O Senhor Jesus respondeu a Pedro de forma veemente. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versos 28 e 29, que diz o seguinte, amados. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
os campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha que promessa tremenda do Senhor. A gente não leva em conta essas considerações. Precisamos conciliar isso, o deixar aqui isso, aquilo outro, é uma forma de nós compreendermos como Deus quer. Por exemplo, não perca a oportunidade de evangelizar. Você tem a palavra, você é uma nova criatura, então não perca a oportunidade. Ela é uma oportunidade importante para o anúncio do Evangelho. Então a igreja, ela tem essa missão, esse desafio, não é? Os cristãos, irmãos, são chamados de luz. Luz para iluminar as trevas dos corações, da vida das pessoas que estão mergulhadas aí nas trevas do pecado. Então a igreja, ela tem a mensagem que anula o pecado e leva o homem a ser perdoado. Eu estou escrevendo um livro falando sobre abordagens. Já vou na 30ª abordagem de Jesus. A última foi na sinagoga dos judeus. Jesus chegou lá e tinha lá, dentro da sinagoga, no terreiro mesmo dos judeus, dos doutores e teólogos, fariseus e saduceus, estava lá um homem, membro da sinagoga, com a mão mirrada, e os fariseus estavam lá dizendo entre si, e até fizeram pergunta, a Jesus Cristo. E ele então respondeu para aqueles homens, dizendo para eles uma história muito interessante: quem não tira a ovelha que caiu no precipício? Quanto mais os homens. E aí ele chamou o homem e disse assim: estira a mão, e ele estirou e ficou curado. Mas olha, amados, a prioridade, por exemplo, aqui não se sabe se esse homem foi crente ou não, mas aquele paralítico que desceu pelo telhado, aqueles homens colocaram ele diante de Jesus. Os fariseus estavam lá, os teólogos de plantão dos judeus estavam lá, e eles diziam entre si, dizendo: mas ele blasfema, porque em vez de ele curar o homem, ele chegou e disse: perdoados estão os seus pecados. E aí o que é que aconteceu? Jesus, sabendo o que eles estavam dizendo, eles fizeram duas perguntas a Jesus. Na mente deles, ele blasfema, só quem pode perdoar é Deus. Jesus então virou-se para ele e respondeu e disse: qual é o mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te? A prioridade é a pregação, é o perdão, e Jesus fez isso, e nós precisamos fazer isso. Precisamos anunciar o reino de Deus, que a prioridade é a pregação da palavra de Deus. Tapé precisa da pregação da palavra de Deus. Estou falando Tapé porque estou aqui, mas eu estou dizendo que o Brasil, aliás, o mundo precisa da pregação do Evangelho. Eu não sei se, como está lá, eu não fiz, e não sei como vai ser, Deus é quem sabe tudo, eu não sei. Só sei que no Apocalipse 20, no trono branco, aí a gente vai saber lá qual foi a nossa negligência ou não. Meus amados, então nós somos luzes para clarear. E aqui, amado, no relato de Paulo, ele se refere aos judeus que não deram credo e não conseguiram ver a luz de Cristo, a luz da palavra, a luz do perdão. E ele se dirigiu para os gentios. Aquilo que está lá em João: veio para querer ser o seu, mas a todos quantos, a esses todos quantos. Nós estamos aqui no Brasil, são essas pessoas a qual ele se dirigiu para nós, irmãos. E hoje, amados, não tem sido diferente daquela época. Não tem sido diferente. Hoje, até mesmo irmãos que não assumem compromisso com Deus, que é apetrechado de dons,
Não usa nem, não usa, tem pessoas que têm até mais de um dom, não usa nenhum. Mas não tem problema, é com Deus que ela resolve, não é com a igreja. Nós não estamos aqui para oferir nada. E aqui hoje de manhã eu botei a sonda, chamei a atenção dos irmãos e disse assim: precisamos olhar para dentro de nós mesmos, qual é o dom que Deus me deu e eu estou usando. Precisamos usar, porque ele é fonte de bênção na nossa vida. E quem tem o dom de evangelista, olha, é a proa, é a coisa mais preciosa, é alcançar a alma, pregar o evangelho, a prioridade da salvação. Meus irmãos, hoje se pode ver com muita tranquilidade a falta de compromisso da igreja e dos seus membros, e não agirem como uma luz, um holofote para brilhar, para alcançar os que estão perdidos nas trevas do pecado. Irmãos, os pecadores, amados, precisam fazer isso. Precisamos nos colocar em prática para servir, treinar muito. Exercite seu dom. Quando você estiver mergulhado nele, você vai se sentir realizado, feliz, servindo a Deus, sendo útil não só a você, mas principalmente a Deus, que vai se agradar de você, de mim, de você. Então precisamos ver essas coisas, irmão. Precisamos estar sob os cuidados, amados, de Deus, sobre o auspício de Deus, né? A nossa vida, Ele está cuidando de nós o tempo todo. Amados, em terceiro lugar, quero chamar a sua atenção para o verso de número 48, que diz assim: e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Se Deus destinou pessoas aqui, nós não fomos lá, é outros 500. Mas no dia que eu for, que você for, que o evangelista que tem um dom for despertado, treinar, se preparar, amados, ele vai e ali ele transmite a palavra de Deus. O Espírito Santo opera na vida daquelas pessoas e as pessoas respondem ao chamado de Deus pela fé no seu coração e creem em Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. É a missão da igreja. Pode até ser difícil, eu preciso ir só quando me preparar. Aí você nunca vai, viu? Porque também nunca vai se preparar. Tem que agir, tem que se colocar à disposição do Senhor para servir a Deus. Amados, este evangelho é o poder de Deus, irmãos, e nele tem a mensagem da salvação. Os que foram chamados é os que estão autorizados a pregar como prioridade a palavra de Deus, irmãos. E eu digo para vocês, isso tem sido um grande privilégio, ser um pregador do evangelho. Você, ao treinar e se preparar, depois você irá fazer isso com toda facilidade. Deus vai lhe dar todos os meios para você fazer isso, pregar, e ninguém vai impedir. Quando Deus age, ninguém impede. Você desempenha o dom que Deus lhe deu. Se é o de cantar, você vai aqui louvar e adorar o nome do Senhor. Se é de orar, você vai, Saulo, como nós íamos 5 horas da manhã durante 10 dias na Coreia orar todo dia. E lá tem frio também, né? Tem uma chuvinha, né? A gente saía todos os dias para orar de 5 horas. E a igreja de 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6. A gente ia de 5 às 6, que a gente já era mais acomodados. Orar. E a gente vê a igreja lotada, cheia, nos cultos de oração. Porque as pessoas estão indo orar a Deus, e muitos têm o dom de orar e vai orar ao Senhor. É uma riqueza a oração. E tudo é hábito e costume com Deus. É melhor ter um bom hábito e costume com Deus do que outro aí para ficar a noite toda na internet. Precisamos, amado, priorizar também a nossa vida para com Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Quando os membros da igreja do Senhor Jesus divulgam a palavra de Deus, né? Aqui no verso 49 a gente encontra a passagem até os confins da terra. Em vários lugares tem essa expressão, em Romanos, em Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. Esse é o nosso, amados, é a nossa missão, até os confins da terra.
está tudo profetizado. Itapeva está da primeira à última casa profetizada, basta nós irmos lá pregar o evangelho às pessoas que estão aí. E muitas vezes não vem, porque Paulo tem razão quando escreveu Romanos capítulo 10, verso 14. Mas como, não é, ouvirão se não tem quem pregue? Como aceitarão? Nós não podemos, irmãos, se omitir. A omissão não é coisa boa. Nós somos a igreja. Eu estou falando para quem tem dom de evangelista, que tem que levar isso com muita responsabilidade. Então, é impossível que alguém escolhido por Deus, não é, resista ao chamado. Não sei até quando a pessoa resiste. Primeiro, na consciência, ela é tocada o tempo todo, né? Sabe que está faltando uma coisa para fazer e não faz, não é? E está aí, amados, as cidades, as regiões estão aí nas mãos do Senhor, né? Os missionários precisam apenas anunciar a voz de Deus. Eu não gosto muito de contar testemunhos pessoais porque eu demoro demais, mas a gente está dentro do tempo. Plantamos a igreja presbiteriana na cidade de Pereira, no Ceará. E quando chegamos lá, fizemos o avanço, alugamos casa, prédio, tudo, marcamos o avanço missionário, fizemos o avanço missionário. Cheguei na segunda visita minha lá, na primeira visita depois do avanço, e eu me lembrei de uma figura que era prefeito da cidade, e essa figura, ele vivia nas manchetes das páginas policiais, e eu juro para aqui, juro para lá, Rio Grande do Norte, que era parede e meia com o Rio Grande do Norte, uma cidade extrema da outra. E aí eu cheguei para o missionário, visitando os novos irmãos do avanço que já estavam, fui apresentado a eles, e aí eu perguntei: olha, fulano de tal, procure saber se ele é vivo, procure saber se ele for vivo, fale aí com uma pessoa de confiança para nós visitarmos, que eu quero entregar o recado de Deus a ele. Ele foi 3 vezes prefeito da cidade. E aí, amados, eu disse: olha, na próxima viagem eu quero fazer essa visita. Ele liga para mim e diz: olha, o homem é vivo, o senhor passou pela fazenda dele, mora entre o Rio Grande do Norte e Ceará. E aí nós acertamos: olha, arranja uma pessoa assim. E ele arranjou um empresário para ir conosco, para fazer essa visita. E aí fomos. Aquele homem era conhecido como pistoleiro e etc e tal. E quando nós chegamos lá, pegamos o empresário, vamos para lá, entramos lá na fazenda, calçada muito grande, alpendre, e aí esperamos mais ou menos uns 10 minutos ele sair de dentro de casa. E ele era um homem de baixa estatura, tipo Zaqueu, e quando ele saiu com 2 capangas na frente, 2 atrás, e todos eles exibindo armas. E aí eu cumprimentei para ele, disse: sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Espírito Santo de Deus me mandou aqui para entregar o recado de Deus. Aí o homem desarmou, dispensou de segurança, capanga, arrumou uns tamboretes, nós sentamos e ali eu entreguei o recado de Deus. Esse folheto que vocês que vão conhecer aqui. Depois que eu entreguei, eu fiz a pergunta. João 14, verso 6, disse Jesus, estou encerrando aqui a minha palavra, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí? O senhor sabendo qual é o caminho certo, se vai pelo errado? Ele: não, de jeito nenhum, eu vou pelo certo. Eu digo: o senhor quer assumir um compromisso com Deus agora, para Deus transformar a sua vida, trazer o perdão? Ele disse: agora mesmo. Você ajoelhou, e eu orei com ele, coloquei aquele homem diante do Senhor. Foi assim um momento muito maravilhoso. Depois, aí nós voltamos. No meio do caminho, o empresário que ia comigo foi mudo e voltou mudo. Mas no meio do caminho, ele disse: seu pastor? Eu digo: pois não, me diga uma coisa, eu também tenho chance? Eu digo: agora mesmo. Parei o carro, quando eu arrudiei ele já estava de joelho. E eu e meus companheiros de viagem oramos por ele. Tornou-se depois um líder da minha igreja lá, igrejinha novinha que tinha começado. Então, amado, luz para os gentios,
A pregação do Evangelho, amados, que nós precisamos fazer isso. E não há como não crer no Evangelho da graça de Deus, irmãos. E os que creem, irmãos, eles podem sentir no coração os efeitos maravilhosos da graça de Deus, irmãos, que leva o homem ao arrependimento, amados, e aí o seu coração muda, porque é inundado com a graça de Deus, irresistível graça de Deus no seu coração. E num outro avanço missionário, na cidade de Luiz Gomes, já no Rio Grande do Norte, quando foi 3 meses depois, o missionário foi com os endereços fazer as visitas, as pessoas pediram visita. E quando o missionário que nós falamos lá foi lá, chegou naquela casa, uma mulher com 4 filhos, que tinha sido visitada e pediu visita, e pediu um curso bíblico. E aí o missionário foi. Quando chegou lá, deu a palavra, tudo direitinho, todo mundo calado, e a mulher, por um bom tempo, menino tudo de 8, 9, 8, 7, 6, o último era Mateus, aí disse para ele: ô pastor, eu não tenho condições de ser crente não. Aí o pastor disse: realmente, se Deus não salvar você não tem condições não. Ele disse: pastor, eu vou contar um problema. Há 6 meses atrás, um homem assassinou o pai desses meninos. E eu estou todo dia ensinando a eles a se vingarem, ficar grande para ir lá e matar o homem. O homem está preso lá no seu estado, lá na cidade de Pau dos Ferros. E o pastor então trouxe a mensagem, respondeu todas aquelas perguntas, e o Espírito Santo, a luz brilhou nas trevas, e aquele coração recebeu luz. E Leda passou a ser uma nova criatura. Passou a ser, e seus filhos todos foram, passou a ser a zeladora da igreja. E aí a vida dela mudou, amados. Aquela mulher que não perdoava, pediu ao pastor, depois de uns 6 meses: pastor, vamos comigo lá na cadeia. E o pastor disse: o que é que você vai fazer lá? Eu quero ir para lá. E foi para a cadeia visitar o homem. E quando visitou o homem, fulano de tal, ele olhou, se assombrou assim e disse: eu vim aqui te perdoar. Porque Deus me perdoou, eu me perdoo a você. E perdoou aquele homem. E ele foi perdoado. E agora está aqui para o senhor. Foi lido o recado de Deus. Meus irmãos, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está aí o povo esperando nós, a igreja, os pregadores, os missionários, os crentes que têm dom de evangelista para evangelizar, e nós não vamos. E aí Deus resolve o problema. Deus resolve. E eu queria, amados, concluir nesta noite, e queria fazer uma oração. Eu estou aqui fazendo um desafio missionário. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Pastor, me permita eu descer aí, tá? Eu gostaria de, nesta noite, fazer um desafio a você. Preste atenção. Eu não estou convidando você para ser crente, você já é. Então, não é para isso que eu estou lhe convidando, né? E também aqui não estou procurando ser conveniente, nem ser oportunista, porque eu estou aqui, eu vou orar. Não. Eu estou fazendo um convite para você vir à frente. Eu quero, como missionário, orar por sua vida. Eu quero pedir a Deus que Deus fortaleça ainda mais a sua vida cristã. Eu desafio você a vir aqui à frente. Quero orar por você. Pedir para que o bondoso Deus, Ele fortaleça seu coração e continue lhe favorecendo como tem lhe favorecido o tempo todo a você. Eu quero que você seja um portador da luz, anunciar o reino de Deus nos horizontes por onde você está sendo alcançado. Eu quero orar por você nesta noite e desafio você
a vir aqui à frente. Eu quero que você rompa com você mesmo. Eu quero convidar você, essa é uma oportunidade ímpar para a sua vida. Eu diria para você, não deixe para amanhã, eu usando o jargão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para outro dia, o dia é esse, agora. Você precisa ser usado por Deus, porque Deus tem todas as condições e você assumirá todos os compromissos que você há de fazer com o Senhor, não é? Então, que as suas mãos sejam usadas para pôr na mão das pessoas que estão doentes, orar pelos que estão tristes. Nós temos uma utilidade grande demais. Eu digo sempre, o maior sucesso de uma igreja só são 3 coisas: os crentes convidaram as pessoas para vir para a igreja. É difícil isso aí? Não. Você fez curso não, né? Nem o recado de Deus. Segunda coisa, distribuir folheto no bairro que você mora, na rua, no transporte, sei lá onde você está. É difícil. E a terceira coisa, pegar a Bíblia e saber que alguém está enlutado, que alguém está depressivo, que alguém está doente, que alguém está sofrendo. Você então pegar a Bíblia e ler os Salmos, como o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E você ali pôr as mãos de Deus no coração e na cabeça das pessoas e orar e pedindo de Deus. Você tem essa utilidade, você tem esse poder de Deus para usar. Use, não fique na retaguarda. A igreja é vanguarda. Eu queria nesta noite então orar com você, para que você venha à frente e você vá em frente fazer missões. Feche os seus olhos. E eu queria só contar uma pequena historiazinha e vou orar por você. O senhor chegou na casa de um agricultor e perguntou para ele: essa terra aqui dá milho? Ele disse: não. Dá feijão? Não. Dá mandioca? Não. E o que é que essa terra dá? Ele disse: tudo que plantar ela dá. O que nós precisamos fazer é plantar. Não podemos esperar que a terra dê nada sem que eu trabalhe. Deus quer te usar, plantar as boas novas para as pessoas. Pastor, para cá. Irmãos, aqui é um compromisso de desafio missionário. Deus está te chamando para isso. Mas se você que não é cristão deseja também abrir o coração, é uma oportunidade magnífica. Feche os seus olhos e vamos orar. Pastor, Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor, aqui diante de Ti, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tu olha para nós o tempo todo, Senhor. Tu nos concede graças e graças sobre nossas vidas. Pai, não precisamos atribuir nada a Ti, Senhor, mas precisamos apenas ser útil. Está disposto, Senhor, a fazer a Tua obra. Nos motiva para isso. Desperta, Pai, nosso coração, Senhor. Nos faz alguém de um dom que saiba cantar e cante, que saiba orar e ore, mas que tem o desejo de evangelizar, que saia da sua casa, que vá ao encontro das pessoas para falar do amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, consagra essas vidas para o Teu serviço, em nome de Jesus, amém e amém.